Senhoras e senhores, menininhas e meninotas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca, vou fazer até com sotaque. Porque eu tô aqui hoje com um rapaz que mora em Fortaleza. Fortaleza, tamo aí. Estão aqui hoje eu, Tom Lucas, e você, para mais um Balcast. Fala, galerinha, Rafael Baltresca de novo com o meu Tom Lucas aqui. Fala, Bal. Que é de São Paulo. Sou de São Paulo. Que nasceu em Bragança Paulista e mora em Fortaleza. É o menino do mundo. Eu sou rodado, sou mais rodado que aquele círculo da hipnose. Isso aí, né? Bom, então a gente tá aqui pra segunda parte do papo, porque a primeira foi espetacular, cara. Coincidência, mesma roupa. É, olha só. Coincidência. Vamos então pra segunda parte do nosso papo com Tom Lucas. Vamos que vamos. O criador da TCC, né, como é conhecida, ele era psicanalista, né, o Aaron Beck, ele era psicanalista e começou a estudar escalas de pacientes com depressão. Então, ele era especialista em pacientes com depressão. E ele começou a perceber que a forma que os pacientes com depressão viam a vida tinham erros de processamento. Então, foi naquela época em que a cibernética começou a surgir mais, programas de computador, e ele começou a comparar as estruturas de pensamento com as estruturas de comunicação do computador, com a forma de processamento dos softwares de computador. Então, ele viu o seguinte: chegava um paciente com depressão e falava assim: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Aí ele, tá, mas ninguém? Quem são as pessoas que você convive? Será que ninguém mesmo gosta de você? Não, o mundo todo me odeia. Mas, cara, o mundo todo é muita gente. Cara, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Será que todas elas te odeiam assim? E começou a jogar esses questionamentos para essas pessoas. E elas viram, não, mas pensando bem, minha mãe gosta de mim. Não é o mundo todo. Não é o mundo todo. Então já não é o mundo todo, olha só. Alguém gosta de você. Então ele começou a perceber que a forma que essas pessoas viam o mundo tinham erros cognitivos. Então ele começou a ver que as estruturas de pensamento dessas pessoas é que geravam esses sentimentos ruins. Então, quando ele deixou a psicanálise de lado, aí a gente pode falar, a psicanálise não presta, não e funciona. Criou a TCC, né? Mas ele nunca falou isso. Aí ele começou a perceber que as estruturas de pensamento, os pensamentos automáticos, os pensamentos automatizados, geravam uma alteração de sentimento, e essa alteração de sentimento altera o comportamento. Então essa Entendi. É a premissa da TCC. Como se um programa de computador tivesse um defeitinho de programação lá. Exatamente. Né? Exatamente. Ele está com uma variável desconexa. Assim começou com Alan Becker. Aaron Beck. Aaron Beck. B-E-C-K. Aaron Beck. Aaron Beck. E ele é o teu ídolo. Ele tá vivo ainda, tá vivo? Com 90 e poucos anos, lá na faculdade da Pensilvânia. 2 perguntas. Vamos por partes. Como que a hipnose pode ser integrada com isso? Porque eu queria que você falasse um pouco do seu TCC também, né? Você defendeu um TCC bem atípico na faculdade de psicologia, que é falando de hipnose. A briga foi grande. Então eu quero saber disso. Vamos começar por essa, vai. E aí? Primeiro, a briga, né, o teu TCC, sobre o que é e como que você integra, e se você integra a hipnose com a teoria cognitiva comportamental. Então, cara, no começo da faculdade foi essa briga toda. Eu já estudava hipnose antes de entrar na faculdade, né, por conta de eu trabalhar como instrutor de mergulho, então usava hipnose para algumas coisas lá. E comecei a aprofundar mesmo no início da faculdade. Cara, eu hipnotizava na faculdade, aí o pessoal assim, para com esses negócios, você tá banalizando a hipnose. Vinham os donos da hipnose na época e falavam assim, olha, você está banalizando, usando para formas que não são corretas. Eu falei, cara, existe o manual da hipnose? para o que pode, que não pode. Barato, utilizando... As pessoas não podem se divertir, sabe? Isso, então, isso é coisa séria. Coisa séria, não pode. Então, e você hipnotizava todo mundo lá? E eu saí hipnotizando as pessoas da faculdade. Eu tava praticando, tava ali. Chegou a hipnotizar um professor? Não? Hipnotizei, cara. Hipnotizei. Professores que eram legais, que ainda tinha um ou outro. Assim, pô, esse negócio é mó legal, quero ver como é que é. E beleza, né? Lá fora de aula e rolou. Inclusive, a coordenadora do curso, uma vez, chegou e falou, olha,
Eu queria te pedir para você não fazer isso na faculdade, porque tá causando muito tumulto, tá atrapalhando os corredores, as pessoas não conseguem passar. Porque eu começava, juntava uma roda de hipnose. É sério isso? Olha, você tá atrapalhando aqui o fluxo da faculdade. Não, eles deviam estar loucos. Cara, as pessoas deviam estar doidos. Ficavam doidos. Porque é algo muito novo. Só que o que aconteceu? Eu falei, cara, eu tenho que ganhar meu espaço dentro da faculdade. E depois de um tempo eu fui convidado a palestrar numa semana da psicologia para falar sobre hipnose. Aí eu falei, pô, legal, é uma oportunidade bacana. Uma abertura aí. Foi uma abertura. E, cara, a palestra era pra ter tido 1 hora. A palestra durou quase 3 horas. O pessoal se empolgou. Falei assim, não, vai que tem tempo. Pode usar. Pergunta. Vai embora, comecei a hipnotizar as pessoas, acabou. O pessoal, não, mas a gente quer mais. Foi bem legal. A gente fez tratamento de fobia. Quando tinha um cara com aracnofobia, a gente pegou uma aranhinha de canto de parede, colocou na mão dele e falou, nossa, cara, foi sensacional. Esse cara, inclusive, foi pra Fátima Bernardes depois com o Alberto. A história foi louca. História desse cara. Depois eu conto, pra não sair muito do foco. Tá, vamos lá. Estamos chegando no TCC. Mas... Então, beleza. Aí eu comecei a ganhar esse espaço dentro da faculdade. E as pessoas começaram a ver que eu estava trabalhando de forma séria, começaram a ver meu trabalho com a dentista, começaram a ver meu trabalho de clínica, viu que eu estava dando cursos, que eu ia em programa de televisão dar entrevista sobre hipnose, estava dando palestra. Isso meio que foi ajudando os professores a olhar assim, pô, o Tom tem um trabalho sério com esse negócio. Isso na faculdade em Fortaleza. Em Fortaleza, na faculdade. Tá, onde você fez? Na Maurício de Nassau. Tá bom. E o que acontece? Quando chegou nos últimos semestres, eu falei para minha professora orientadora do estágio de TCC, eu falei, olha, eu quero fazer meu TCC sobre hipnose. Aí ela falou, que legal, eu topo. Aí ela comprou a briga e falou, não, beleza, eu vou fazer. Que inclusive, ela já tinha tido experiências com hipnose antes, ela já tinha vindo para São Paulo fazer um curso, achou que o curso foi uma merda. Ela fez um curso aqui que ela não gostou, o cara falou umas coisas lá que ela já não curtiu. Quem foi o curso? Ah, nunca direi. Queremos saber. Nunca direi. Fala em off. Tá bom. E aí? Em off eu falo. E assim... Mas mesmo assim ela gostou da Mas ela técnica. gostou da ideia e falou assim, bom, eu acho que isso ensinado de forma correta deve ser bacana. E nas conversas que eu tive com ela, achou super bem legal. E ela topou. Aí eu fiz um TCC que o tema era Terapia Cognitivo-Comportamental e Hipnose, Interfaces da Atualidade. Qual que foi a proposta dele? Resgatar a história da hipnose, desde lá da época do Mesmer até os mais atuais, Elman e Erickson, passando para a questão de como ela é vista como uma coisa mística, como ela passou a ser científica, passou pelo Freud. Então a ideia era atualizar o discurso do psicólogo falando que a hipnose não presta. Né? Então tirar esse discurso e colocar um discurso novo. Eu justificar o porquê que os psicólogos tinham esse discurso e falar, olha, não é bem por aí. Vamos ver o real motivo. E disso tratou meu TCC. Então passou por esses motivos que o Freud abandonou a hipnose, como que foi a era pós-freudiana da hipnose e como que ela agregava junto com as técnicas da TCC. Entendi. Aí que entrava a TCC. Daí entra a TCC. Daí eu fiz um resgate histórico da TCC, explicando o que é, como que ela funciona, e um capítulo de hipnoterapia cognitiva, que é a hipnoterapia junto com as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Como que elas casam juntos. Tá? Eu tive que focar numa abordagem, mas eu deixei bem claro que a hipnose ela não é usada só com a TCC. Ela pode ser usada com qualquer abordagem, inclusive psicanálise. Entendeu? Então, dentro de qualquer abordagem, a hipnose pode encaixar. Porque a hipnose ela não é uma abordagem terapêutica, ela é uma ferramenta. Uhum. É uma ferramenta. Não existe uma linha... Uma hipnose, corrente só da hipnose. Não. Ela é uma ferramenta. Então você pode usar ela na Gestalt, pode usar ela no humanismo, na psicanálise, nas comportamentais. A própria regressão de idade, como você falou, né, que veio da psicanálise, se você utiliza a emoção para fazer o guia, você está usando Gestalt sem saber. Sim. Né? Então tem um monte de coisa acontecendo e não é puramente da hipnose. Mesmo o PNL, que muita gente fala, não, PNL salva tudo. E você fala, amigão, o que dá PNL
é da PNL. Você vê que tem um monte de coisa emprestada de um monte de lugar. De um monte de coisa. Inclusive da psicologia, e o Richard Bandler fala mal da psicologia hoje em dia. Ah, é? Ele fala mal. E ele é psicólogo, né? Ele é formado em psicologia. E ele fala mal. Legal. Beleza, chapa. Tá certo. Então o que acontece? E aí defendeu o Daí TCC? eu defendi o TCC, foi aprovado. Agora, né? Foi Semana? agora, Faz uma foi agora, semana? Foi agora, dia... E como é que foi o processo? Você fez uma palestra? Você defendeu a banca? Como é que é o processo aí de... Eles leram... Eles leram um artigo... Depois, porque eu fiz engenharia, né? Eu sou formado em engenharia. É. E aí a gente nem tem TCC. Ah, não. Se chama TG, o nosso, que é trabalho de graduação. Né? E na engenharia, assim, é na prática. Eu quero ver funcionar aí a Criar aí birosca. uma nave espacial. Eu quero ver a birosca. O processo para a banca. Você chegou para hipnose, e aí? Como é que... Então, os professores que eu convidei, uma delas já tinha feito curso de hipnose comigo. Com você? Comigo. Então foi fácil. Já estava hipnotizado. A orientadora foi super de boas. Ela falou, não, vamos nessa, eu vou comprar a briga. E o outro professor, que também é da cognitiva comportamental, aquela coisa, não é nem contra nem a favor, falou, vamos lá, vamos ver como é que é. Ter a cabeça aberta. Então, eu escolhi bem os professores da banca. Eles leram o artigo, gostaram. E a apresentação foi 30 minutos. Inclusive, eu gravei ela inteirinha. Eu gravei. Talvez eu disponibilize. Pode? Talvez disponibilize. Pode ou não pode? Pode. Então vai rolar. Pode. Eu ainda não coloquei. Talvez eu solte no canal. Eu tô fazendo uma série que um hipnólogo aqui de São Paulo me deu uma dica. Bem. Me deu uma... Tô Tá fazendo fazendo Tô Legal. fazendo. Já gravei o primeiro vídeo. Como vai chamar? Tom Lucas, TLCC. TLCC, hipnose. Tom Lucas KKKs. Então... Aí sim, daí eu fiz já um primeiro vídeo, vão ser uma série de 3 vídeos. Talvez 4. Um falando sobre a história da hipnose, um falando sobre o que é TCC e um juntando as duas, que são justamente as partes da estrutura do artigo. Então eu vou disponibilizar o artigo assim que ele for publicado numa revista. Eu não soltei ainda porque aí não está registrado, não está tudo. Então, para evitar plágio, ainda não disponibilizei publicamente. Mas logo vai estar aí. Logo vai sair. E aí essa série de vídeos. E talvez o 4º vídeo seja a apresentação na íntegra da defesa. Então vai ser bem legal. Estamos fazendo aí. Você chegou a desenvolver nesse processo alguma teoria nova ou uma prática nova utilizando a hipnose e a teoria cognitivo-comportamental que você hoje usa, quer dizer, nesse tempo aí, porque para você fazer o TCC foram o quê? Quantos meses? Foi um ano. Um ano de trabalho, né? Você criou um tipo de abordagem diferente? Primeiro que assim, como é um curso de graduação, a gente não tem a liberdade de criar. Então, assim, até no artigo, mas eu tinha que usar sempre referência a alguma coisa. Mas te contratam para terapia, você tá lá, que você fez muitas terapias esse ano, deu um insight de falar, eu vou trazer... Muitos. Inclusive, tem pacientes que eu deixei de hipnotizar para usar técnica de TCC, porque eu via que no momento seria mais útil. Porque acontece, tem muita gente que chega na clínica com mindset assim. Eu tô doente da cabeça, eu vou lá no cara da hipnose, que aí faz uns negócios, ele joga um mágico, pó de vai me curar. Vai me curar. Fala um parango ali que eu tirei miruaro e eu vou acordar sendo uma nova pessoa. Sabe? Parece que a sugestão vai entrar, vai clicar um botão e pronto. Você está curado e chegam com esse mindset. Eu passei na primeira entrevista, antes de qualquer coisa, eu fazer uma entrevista motivacional com essa pessoa, que é uma técnica da TCC, que chama de entrevista motivacional, que é para eu descobrir até que ponto essa pessoa quer ou não mudar. Sabe, aquela pessoa que chega lá, vim aqui para deixar de fumar. Você começa a fazer várias perguntas. Porque minha mãe me mandou vir aqui. No final das contas, eu tô aqui porque minha mulher detesta cigarro. Entendi. Mas se fosse por mim, eu continuava fumando. Esse cara é um cara que talvez pare de fumar na frente da mulher e continue fumando escondido, que pra ele... E a hipnose não vai funcionar pra nada. Pra nada. E tem terapeutas que não ligam pra isso. Você quer parar de fumar? Então eu vou deixar de parar de fumar. Aí vai lá, faz o negócio, o cara continua fumando. E também aí depois fala assim, a hipnose não funciona. Mas uma simples pergunta, você quer realmente parar? Às vezes não funciona. Não. Então essa
como você falou, a entrevista motivacional. Não é que eu vá motivar, mas é uma entrevista para entender o nível de motivação interna daquela pessoa. Entendi. Entendeu? E óbvio que aí nessa conversa você pode jogar alguns pontos de argumentos para que ele se motive. Entendeu? É como se eu estivesse convencendo a pessoa a fazer aquilo, mas não é bem convencer, porque não sou eu que preciso que a pessoa mude, ela precisa querer mudar. Entendeu? E mesmo porque a mudança dela não pode passar pelo seu julgamento, se deve mudar ou não. Exatamente. Então a entrevista serve para isso, para ver até que ponto a pessoa vai ou não. Ela vai ponderar. Tem uma outra técnica bem legal da TCC, que é o exame dos prós e contras, em que a pessoa vai colocar todos os prós e todos os contras de fazer aquela mudança. Então ela vai colocar como se fosse numa balança e ver, poxa, será que vale a pena mudar? Porque as pessoas querem mudar e acham que a mudança é fácil. A mudança nunca é fácil. E que não vai ter uma consequência e que mudei isso, tudo continua igual. E não, né? Não, vai mudar tudo. Uma mudança é uma série de coisas. É tipo efeito borboleta. Você vai mudar uma coisa, vai mudar várias coisas na sua vida. Claro. E aí você tem que ver se a pessoa não está tendo ganhos com aquele problema que ela tem. Então, às vezes a pessoa tem depressão e a mãe passou a dar mais atenção. Então o ganho secundário está espetacular. E se ela para de ter depressão... Eu vou parar de ter aquela tensão que eu tenho. Entendi. Então é uma análise do tem que ser uma análise funcional, uma análise do todo. É entender que o sujeito ele é biopsicossocial. Tem que entender essa visão de homem que a psicologia tem, é entender que todo ser é biológico, genética, doenças biológicas, Sim. quando essa pessoa está com vírus, está com uma bactéria, está com câncer, não é hipnose que vai resolver. Ponto. Então tem o bio, tem o psico, que é o psicológico, e o social, que é onde o meio em que a pessoa vive. Então se a pessoa quer mudar uma coisa, só que o ambiente que ela vive é totalmente doente. Isso a gente vê muito em atendimento com criança. Às vezes os pais levam, meu filho tá destruindo a casa, agressivo. Meu filho tá muito agressivo. Tá, mas como que é o convívio dos pais? A gente vive brigando e sai no tapa na frente da criança. Opa, então peraí, não adianta eu tratar a criança. Eu tenho que conversar com os pais também. E a TCC trabalha isso. Também trabalha isso. Então existem várias técnicas da TCC. A TCC, cara, tem técnica pra tudo, tem protocolo pra um monte de coisa. É a única abordagem que ela tem protocolos de atendimentos. Então, se você tem, por exemplo, depressão, ansiedade, você tem um guia que ele não é engessado. Muita crítica que a TCC recebe das outras abordagens é isso. Eles são muito engessados, eles têm um plano de tratamento. E não é bem assim. Né? Você tem um guia para onde correr, mas ele pode ser alterado de acordo com a demanda. E você trouxe isso para a hipnose. E eu fui trazendo isso para a hipnose, pegar esses meios, esses protocolos e colocar a hipnose para dar uma acelerada no processo. Cara, então você virou um hipnotista turbinado agora. Turbinado. Ou um psicólogo turbinado. E aí, você vai se vender como agora? Não, continuo como hipnoterapeuta. Continuo como hipnoterapeuta. Mas com a chancela da psicologia cognitiva comportamental. Exatamente. A segunda pergunta que eu vou fazer pro Tom Lucas é a seguinte. E aí, hein? Quantos anos de faculdade? 4 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Quando que você acha, e se você acha, que a hipnose tinha que entrar na faculdade de psicologia? Você acha que é necessário? Completamente. Para começar, acho que sim. Ou não? Sim. Eu acho que deveria ter. Ela teria seu lugar lá. Teria seu lugar lá. Até porque tem cadeiras, tem disciplinas que a gente faz de processos psicológicos. Dentro dessa cadeira, seria excelente colocar a hipnose. Inclusive, algumas pessoas até comentam alguma coisa, mas por falta de conhecimento, passam meio batido. Que é a disciplina onde a gente vai ver sobre percepção, sobre memórias, sobre sensações, sobre atenção. Entendeu? Então, sobre esses tipos de processos, sonhos, como que eles acontecem. Então, essa parte caberia muito bem à hipnose. Assim, talvez seria minha pretensão falar assim, uma disciplina apenas de hipnose. Ok, seria legal, caberia, tem muita coisa para ser falada. Talvez uns 6 meses. É uma disciplina de 6 meses. Uma disciplina de 6 meses. Dá para abordar muita coisa. Teve uma faculdade de Fortaleza que houve uma época que tinha uma disciplina optativa de hipnose. Fortaleza? Em Fortaleza. Tinha lá uma disciplina optativa
mas por falta de procura dos alunos ela deixou de existir. Ah, não. É sério. Mas por quê? Eles chegavam, ela tinha pré-requisito, né? Você tinha que ter feito outras disciplinas antes. Só que essas disciplinas antes... Massacra! Pô, cara, pra que eu vou fazer uma disciplina que nem obrigatória é? Que nem o professor acredita. Que nem os professores gostam. Fazer pra quê? Aí parou de ter. Então... Hoje seria diferente, né? Porque teve um boom da hipnose. Teve. A pessoa entra na faculdade de psicologia, que falem que não funciona, que falem que não existe. Ele já viu um monte de vezes na internet. Alguma coisinha tem, né? Ah, cara, hoje em dia teve essa... E o que falta, hein? Pra mais, hipnose cara. entrar na faculdade? E aí, hein? Cara, falta assim... Tá sendo um trabalhinho de formiga, né? Esse TCC que eu fiz, esse artigo, foi assim, cara, eu vou colocar ela nas revistas científicas de psicologia, por ser um artigo científico. Eu posso, é diferente de eu escrever um texto na internet e jogar lá. Agora seria muita pretensão falar que um artigo vai mudar isso. Só que quanto mais artigos forem surgindo com essa temática, cara, bizarro. Quando eu fui pesquisar, eu coloquei lá na Cielo e no Google Acadêmico, eu coloquei hipnose, terapia cognitivo comportamental. Sabe quantos resultados deram? Zero resultado. E só de hipnose? Só de hipnose tem vários. Só de hipnose você encontra assim, hipnose utilizada em casos de ansiedade, hipnose junto com a TCC. Mas querer misturar tudo, querer misturar é muita ousadia. É muita ousadia, cara, não tem. Então, esse é o primeiro, assim, nessa linha. E depois que eu publiquei, que tava fazendo esse artigo, muita gente começou a me procurar, falar assim, Tom, legal a ideia, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido também, me ajuda e tal, alguma coisa, me manda seu artigo, eu quero ler. Então, que isso sirva de inspiração para vários outros. Então, quando começar as faculdades de psicologia, bombardear artigos de hipnose, eu creio que alguém lá em cima vai olhar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Talvez isso seja um passo para se ter em algumas faculdades terem essa chancela. Daí precisa do MEC, vai estar uma questões burocráticas, claro, aí para poder... Então, indo para essa questão mais burocrática e esbarrando numa questão mais política, numa das entrevistas que eu fiz, o entrevistado disse que as indústrias farmacêuticas estariam aí em oposição, no sentido de vão tirar o nosso trabalho porque a hipnose é muito rápida e faz a pessoa não precisar de remédio. Você acha que é muita pretensão? Então, aí eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é teoria da conspiração. E aí? Entendeu? Porque você já ouviu muito disso. Eu já ouvi né? muito. Eu sei que assim, nos Estados Unidos tem muito, a indústria farmacêutica domina até os planos de saúde lá. E eles, né, tem uma pretensão, um poder muito grande lá. Eu não sei como que funciona aqui no Brasil, mas acredito que ela seja bem forte, sim. E ela teria esse poder, talvez, para dar uma barrada. Que tem poder, tem. Que se entrar numa discussão política, talvez, com certeza, eles vão querer comprar essa briga, assim, eu tô achando que você está sendo político agora. Cara, eu não sei, eu não me envolvo em questões políticas porque eu não fico atrás ou você acha saber. Que o hipnólogo ele é muito pretencioso de achar, não, a gente resolve tudo, se tiver 1 milhão de hipnólogos no mundo, não vai ter mais remédio, não vai precisar de médico mais. Quem fala isso fala umas besteiras tão grandes, mas tão grandes. Porque acontece, eu concordo que tem muitos casos que o medicamento poderia ser evitado. Muitos. Principalmente com criança. A criança sai correndo, taca Ritalina nela, porque isso é TDAH. Mete um rótulo nela, Ritalina. Ritalina. A criança tá chorando demais, coloca lá uma fluoxetina nela e já tá... E a gente sabe que um bom atendimento terapêutico nos pais... Para os pais, né? Seria uma alternativa. De falar, com certeza. Amigão, a sua filha precisa de atenção, ela precisa de pai e mãe em casa, né? Não precisa de Ritalina. E não de remédio. O remédio não é o terapeuta. Agora, tem muitos casos que a medicação sim ela é necessária. Em casos de psicóticos, por exemplo. Cara, eu já atendi vários tipos de psicóticos, de esquizofrênicos. Cara, precisa de medicação, não tem para onde correr. Porque tem casos que as pessoas vão chegar no estado em que elas não conseguem se mexer. Por exemplo, um caso de depressão profunda, cara,
pode tacar hipnose que for, terapia que for. Se não for um regulador de humor, um carbolite, uma quetiapina, um fluoxetina, que seja, não vai tirar a pessoa da cama para que ela vá buscar uma terapia. Então, às vezes, em casos extremos, são necessários sim uma medicação. Coisa que eu vejo muitos hipnólogos falando assim, medicação é besteira, se tivesse hipnose não ia precisar disso. Cara, precisa sim. Porque se não fosse a medicação... Uma junção, né, Tom? Uma junção. Não só a medicação... E esse discurso é da própria psicologia. A própria psicologia fala isso. A psicologia concorda que os psiquiatras entopem as pessoas de remédio desnecessariamente, mas também concordam que em muitos casos é necessário. Porque senão a pessoa não se mantém na terapia. Exato, exatamente. Não... Então, assim, você defende a junção. A junção. Eu creio que sim. A junção do equilíbrio. Assim, para mim, o mais importante é a qualidade de vida. Se a pessoa tem uma qualidade de vida tomando remédio, ótimo. Eu gosto de me entupir de remédio, isso para mim tá bom. Agora, aquelas pessoas que chegam assim, eu não aguento mais remédio. Esse remédio tá me dando vários efeitos colaterais. Eu tô gastando muito dinheiro. Eu tô me tremendo, porque tem muitos remédios que dão colaterais extrapiramidais que geram muito tremedeira, não consegue dirigir, não consegue fazer nada. Tá gerando um prejuízo mais do que benefício. A gente pode sim, via terapia, seja com hipnose, seja com psicologia, com o que for, você dá um equilíbrio para que a pessoa, aos poucos, ela consiga se manter por conta própria e o psiquiatra fazer um desmame, né? Ou eliminar totalmente o remédio ou diminuir a quantidade. Você fala assim, olha, agora eu estou me dando melhor tomando uma quantidade mínima de remédio. Ótimo, beleza. Sempre eu atendo uma pessoa visando a qualidade de vida dela, seja com remédio, seja sem remédio. Se ela fala, eu quero largar esse negócio, eu não quero mais, ótimo, beleza, vamos trabalhar para isso. Porém, não é o hipnólogo nem o psicólogo que vai tirar o remédio, tem que ser o psiquiatra. Então eu falo assim, tem que ser médico, tem que ser médico. Então a gente não pode, e eu já vi terapeutas falarem assim, não, eu vou te atender, para de tomar remédio. Cara, isso é a pior besteira que a pessoa pode fazer. Fazer, não, para de tomar remédio que você não vai precisar a partir de agora. Não. Cara, não. Isso é antiético, isso... Cara, não pode fazer isso. Nem o psicólogo pode fazer isso, quanto mais o hipnoterapeuta. Quem vai segurar essa bucha depois, né? Pois é. Tom, você tem um curso, você estava falando comigo há pouco tempo, tem um curso novo até que vai ser lançado. Fala um pouquinho do curso pra gente e quando é que você vai lançar. Porque vai ser um curso de terapia, de clínica, mais diferenciado, né? Vai ter um diferencial. É um curso chamado Psicologia Aplicada à Hipnose, que vai ser um curso de hipnoterapia, né, de hipnose clínica, com o olhar da psicologia. Então ele vai ser um curso avançado, ele já vai começar das pessoas já sabendo hipnose, não vai ter aquela parte de ensinando indução, ensinando o que é hipnose, como fazer um pré-talk, como fazer, sabe? Isso não vai ter porque as pessoas já vão lá, bom, vocês já sabem, no mínimo, colocar em transe, fazer indução, aplicar sugestões. Daqui para frente. Vai ser daqui para frente. Então, a gente vai falar sobre abordagens da psicologia, o que é cada uma delas, o que é psicanálise, o que é gestalt, o que é ACP, psicodrama, behaviorismo, TCC, explicar a diferença entre elas, como cada uma enxerga o ser humano, as diferenças entre elas, como cada uma utiliza a hipnose dentro dos contextos, tá? Óbvio que eu vou focar mais na TCC, porque é a área que eu mais estudo. A gente vai falar sobre psicopatologias, porque às vezes as pessoas chegam rotuladas, né, às vezes por médicos, né, por psiquiatras, chegam, olha, eu tenho TAG e eu tomo Rivotril. Daí as terapeutas falam assim, cara, eu não sei o que é Rivotril e eu não sei o que é TAG. O que é TAG mesmo? Sabe? Não sabe. Então a gente vai falar sobre o que é TOC, TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a diferença disso para fobia, o que é uma fobia social, né, o que são as classificações dos transtornos mentais, transtorno de pânico, a diferença entre um ataque de pânico e um transtorno de pânico, que existe a diferença, as pessoas às vezes não sabem o que é uma depressão, qual que é a diferença apenas da depressão para o transtorno de humor bipolar, que tem aquela variação entre fases de depressão e fases de mania. As pessoas acham que bipolar que é a pessoa que acorda feliz da vida, aí chega no final do dia, nossa, que pôr de sol triste,
Nossa, fiquei melancólico. Acha que Bipolar. que bipolar é isso. Eu mudei meu humor durante o dia, então acha que é isso. Não é, tá longe de ser isso. Então a gente vai explicar o que são essas coisas, modelo cognitivo de Aaron Beck, como que a gente usa isso dentro da terapia com hipnose, e várias outras coisas. E fora as técnicas que a gente já conhece de hipnoterapia, né? Sempre focando na origem delas. Então, regressão, de sensibilização sistemática, que é do behaviorismo. Técnica da cadeira vazia, que é da Gestalt. Regressão, que é psicanálise. Então, essas coisas que eu vou ensinar, né? Essas técnicas... Hashtag triste. Hashtag chateado. Hashtag chateado. Os hipnólogos vão sair de lá chateados. Não, mas eles vão sair assim, falar, caramba, felizes, ou né? felizes, Mais porque eles vão felizes. entender, cara, o que tá por trás. E poder o falar o que com que é a autoridade. teoria. Exatamente. E ter uma base teórica para entrar numa discussão. Porque tem hipnólogos que vê um psicólogo, já baixa a cabeça. Ai, meu Deus, já vai me xingar e eu não sei argumentar, não sei contra-argumentar. E fica aquela queda de braço. Não fala, hipnose não presta, psicologia não presta. E fica aquela coisa, tá, mas cadê os argumentos? Cadê o embasamento científico disso? Eles vão sair de lá com isso. Quem quiser saber mais desse curso ou conhecer mais do seu trabalho, onde o pessoal entra? Site, para saber a agenda YouTube? de cursos, www.comohipnotizar.com.br. Já vai direto para a agenda de cursos. O primeiro curso desse vai ser dias 18 e 19 em Curitiba, 19 de agosto. De agosto. 18 e 19 de agosto em Curitiba vai ser a primeira turma nacional desse curso. Depois, 1 e 2 de setembro tem Fortaleza. E se você já está ouvindo isso aqui em 2035, eles entram onde? Aí entra no comohipnotizar.com.br, que vai para a agenda completa de cursos. Ou procura Wellington Lucas ou Tom Lucas. Meu codinome da psicologia. Entra em Tom Lucas e te procura aí no N. YouTube. Aí tem tudo. YouTube, vai me encontrar no YouTube, Instagram. Tem muita coisa que eu tô postando no Instagram, inclusive que não tá indo pro YouTube. Além de fotos só de sunguinha. Além de fotos enchendo a cara na praia. Enchendo a cara na praia. Tem coisa lá legal. Tem coisas legais. Muito bem, e aí, curtiu o papo? Eu adorei. Curtiu o papo, Tom? Eu gostei demais. Cara, muito obrigado por ter vindo. Diretamente de Fortaleza, aqui para São Paulo. Eu sou Rafael Baltresca. Se você quiser ouvir outros podcasts, é só entrar em www.balcast.com.br. Ele é transmitido pelo podcast, por videocast no meu canal no YouTube, Rafael Baltresca, e texto também, se quiser ler, está lá no meu site, rafaelbaltresca.com.br. Deu um livro nesse papo aqui. Deu um livro, viu? Olha, quem for digitar vai sofrer. Tem câimbra nos dedos. Vai sofrer. Para você conhecer minha agenda de palestras pelo Brasil, empresas, também me encontra no rafaelbaltresca.com.br. Cara, o que falar desse papo? Sei lá, foi show. Foi um papo fodástico. Tenho certeza que você que ouviu até o fim tá feliz aí, hein? Vamos juntar. Bom. Obrigado por ter ouvido até aqui. Muito bem. E se você ouviu de verdade, escreve aí no final, hashtag Hipnotristes. Hipnofeliz. Só para saber se você ouviu até aqui. Luana Walker fará. Com certeza. Um beijo para Luana. Beijinho, Lu. Nos vemos então. Até o próximo Balcast. Até mais, galera. Falou. Até mais. Tchau.